Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de julho do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 7 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, onde trazemos a nossa paraxá da semana, e a nossa paraxá da semana é Hukat, prescrições. São preceitos, prescrições que estão além da capacidade humana para compreender determinados mandamentos divinos. Então, por isso, Hukat traz aí para nós algumas mensagens além da nossa capacidade humana. E temos aí os comentaristas, os nossos sábios do nosso povo, que realmente traz bons, maravilhosos esclarecimentos para que nós possamos cada dia mais estarmos aí no centro da vontade divina. Estamos aí com 303 dias transcorridos do nosso calendário judaico e por isso estamos hoje na quarta-feira, no quarto dia para o Shabat e portanto é a nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal, ok? Baruch Hashem. Então, continuaremos fazendo as nossas reflexões no livro de Números, Bamidbar. Daqui a pouco vamos para lá. A princípio, a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o que ele nos fala conosco hoje no princípio do nosso estudo da Torá, e no final nós temos aí uma palavra que o Rebbe nos traz sobre a alma nunca está no exílio. E vamos compreender melhor esse dito do nosso Rebbe, Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, ele nos fala nessa primeira lição de hoje sobre trabalhadores diurnos. Vamos ver o que o Rebbe diz? Somos trabalhadores diurnos, não é hora de descansar. Devemos fazer o que está ao nosso alcance e acreditar com fé sincera que nosso trabalho transformará a noite em dia. Baruch Hashem. Bom, primeiramente o que o Rebbe nos chama a atenção é que nós somos trabalhadores diurnos, ou seja, nós trabalhamos na luz. E por isso nós trabalhamos na luz divina, diante dos olhos de Deus, diante da luz da sua Torá, diante da luz dos olhos de Hashem e diante da luz da sua palavra, a Torá. Então somos trabalhadores diurnos, significa que nós trabalhamos à luz da presença divina. E não é hora de descansar. Então, o Rebbe nos fala que nós precisamos realmente aproveitarmos todas as oportunidades que nos apresentam o dia a dia para podermos falar sobre o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Falarmos daquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho que nos leva à redenção final, nos dias de Mashiach, onde todas as coisas terão a sua correção devida, e o passo seguinte, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Aquele que é o Pai das misericórdias, o único soberano sobre os mundos. Então, nesse sentido, o que nós temos diante de nós é exatamente isso. Como trabalhadores diurnos, como diz o nosso Rebbe, nós não podemos estar aí querendo cruzar os braços. Não é hora de descansar. Devemos fazer o que está ao nosso alcance. Por isso, cada oportunidade que Deus te concede, realmente de ter contato com pessoas, de poder falar realmente desta verdade, não podemos perder as oportunidades. E concluindo, então, o Rebbe diz, e acreditar com fé sincera, uma fé simples,
que nosso trabalho transformará a noite em dia. E é exatamente isso que nos fala, né, os nossos sábios e o nosso Rebbe, a liderança da nossa geração, que é exatamente o quê? É que nós precisamos fazer com que a escuridão venha brilhar, fazer com que a noite realmente venha irradiar a luz da presença divina. A noite espiritual, a escuridão espiritual, significa exatamente a questão das pessoas que não chegaram à luz da presença divina, estão cegas no seu entendimento, nos seus segmentos diversos, né? Estão aí andando, né, na escuridão, como diz já uma expressão, né? Tropeçam e não sabem no que tropeçam, né? Então, como somos trabalhadores diurnos, né? Porque estamos na presença da luz divina, então nós devemos levar essa luz divina para a frente. Transformar a noite em dia, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É a nossa tarefa. Vamos em frente. Não é hora de descansar. Ok? Baruch Hashem. Então vamos lá. Então hoje vamos mandando aí o nosso shalom para o grupo Espaço Monoteísta ali no Facebook, né? O Arnaldo Silva do Piauí, o Nelson Calera aqui de Pirajuí, a nossa região, o Márcio José Bélico, o grupo Histórias Judaicas, né? Com os nossos amados, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo capital, o Fernando Santana, Gil Diomar Souza, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Corregozinho Fernandes, de Contagem, Minas Gerais, o Carlos Cordeiro, de Prudentópolis, Paraná, o Eralmo Ferrazo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Luci Souza Costa, de Brasília, o Wilson Rodrigues Viana, o Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, interior de São Paulo, e o Moisés Pontremoli, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Grupo Benenoa Brasil, né, com os componentes a Inês Martins, Pirajuí, a nossa região, Tânia Castro, o Hamilton José de Bairros, o Orlando Leite, a Eudeite Schwinden, né, de Curitiba, Paraná, a Simone Cremonese Ferreira, Valdir de Souza, o Carlos Mota, a Solange Santos e o Eduardo R.Q., né? O grupo Guia Benenoa Luz para as Nações com o Isaac Amaro, lá do Cabo do Santo Agostinho, lá em Pernambuco, né? A Irene Ribeiro de Souza, o Diogo de Deus, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, a Alessandra Sato de Souza, Fábio Pedrosa Leite, Oséias Patrício Sá, o Renato Lopes Japão, David Fortes de Carvalho Silva, a Meire Ana Roque, de Manaus, o Daniel Júnior, né, o emissário lá em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, a Silvia Kojuk Zexer Kleiman, de Santo André, Grande São Paulo, a Marlene Novaes, São Paulo capital, e o Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás, né? Então, a esses amados aí, o nosso Shalom, Shalom. E também a Luciana Rodrigues, Marília, aqui da nossa região, a Maria Luísa, né? A Malu, do Distrito Federal. Cadê aqui? Meu Deus, essa tecnologia, né? Lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, o Márcio Garcês, né, de Jaguariúna, né, interior de São Paulo, lá do grupo Benenoa, Baruch Hashem. A parede branca aqui atrás ofusca mais ainda as letras aqui na frente. Aí a gente precisa fazer assim, cometer essa gafe né, do vídeo aí. Mas tá tudo bem, vamos em frente aí. Ok, então, né? Mais alguém aí chegando, dá um shalom aí pra gente identificar aí
na medida do possível, ok? Nós estamos então no quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat, e nós temos aí então a nossa quarta leitura. Nós estamos aí no capítulo 20 do livro Bamidbar, Números, e hoje temos aí o versículo 14 a 21, onde nos fala aqui, na peregrinação, né, do povo judeu, uma tentativa de passar pela terra de Edom. Vamos ver o que nos diz a Torá escrita e mais os comentários dos nossos mestres e dos nossos sábios. Então, o texto nos diz, né? Moshe enviou mensageiros a Kadesh para o rei de Edom. Isso é o que o seu irmão Israel disse. Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos pais desceram para o Egito, nós ficamos no Egito por um longo tempo e os egípcios nos maltrataram e nossos patriarcas sofreram em seus túmulos. Nós clamamos a Deus e ele ouviu a nossa voz. Ele enviou um anjo, Moshe, e ele nos tirou do Egito. Agora nós estamos em Kadesh, uma cidade na extremidade de sua fronteira. Por favor, deixe-nos atravessar a sua terra para que possamos alcançar a terra de Israel. Nós não passaremos pelos seus campos ou vinhedos, embora tenhamos nosso próprio suprimento de água. Nós não beberemos da água de nosso poço, mas a compraremos de vocês. Nós iremos pela estrada do rei e não se virem nem para a direita e nem para a esquerda, para comer de seus campos, até que passemos por sua fronteira. E então Edom respondeu, vocês não passarão pelo meu território, ou eu irei ao encontro de vocês com a espada. E os filhos de Israel lhe disseram, nós nos manteremos na estrada. Se nós ou nosso gado beber da sua água, nós pagaremos qualquer que seja o valor. Nada prejudicará vocês. Nós passaremos a pé. Mas ele disse, vocês não passarão. E Edom veio ao encontro deles com vários homens e com a mão forte de Esav. Como Edom se recusou a permitir que Israel atravessasse sua fronteira, Israel se afastou dele, né? Então nós temos aqui, né, amados, né, a questão de Edom, os edomitas, né, que é da descendência de Esav, né, de Esaú, né? E nós não podemos esquecer o ódio de Esaú contra o seu irmão Jacove, né, e toda a sua descendência. Por isso aqui Moshe envia, né, os mensageiros para falar ao rei de Edom, isto é o que o seu irmão Israel disse. Então ele está dizendo, é o teu irmão, nós somos o teu irmão, né? Mas o rei de Edom simplesmente impede que eles venham, né, cruzar ali o território deles e nesse sentido encurtem, né, o caminho para chegar ali na fronteira da terra prometida, ok? Então, nós temos aqui algumas coisas interessantes em cada palavra, em cada frase, né, e o significado mais profundo que os ensinamentos Hassidut trazem para nós. Então, os nossos mestres do Hassidismo diz assim, principalmente que concerne ao verso 14 e ao verso 17. O verso 14 nós temos a palavra-chave. Moshe enviou mensageiros de Kadesh, né? E o verso 17, onde nós temos a expressão que Moshe usa, né? Nós iremos pela estrada do rei, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Então, os ensinamentos racídicos, eles nos falam assim, Moshe enviou mensageiros, significa a faísca de Moshe que se encontra dentro de cada judeu envia mensagens sagradas. Então, quando Moshe estava enviando esses mensageiros a Kadesh, né, então eram realmente faíscas de Moshe.
Era como se Moshe estivesse falando pessoalmente com o rei de Edom, ok? E automaticamente esses mensageiros, eles estavam com uma mensagem sagrada, porque eles tinham uma centelha, né, ou uma faísca, né, de Moshe. Sobre a expressão de Kadesh, significa da parte mais sagrada da alma divina dentro de cada judeu. Então, Kadesh, nós temos aí a questão de Kadosh, santo. E dentro dessa expressão Kadesh, Kadosh, Hakadosh, o santo dos santos. Então, os nossos mestres falam que essa expressão, ela está realmente assim, a mensagem, ela é muito sagrada, né? Então, é a parte mais sagrada da alma divina, né, de cada judeu. Para o rei de Edom, que aí significa exatamente uma mensagem para as nações que governam o povo judeu durante o exílio, né, que é também as ações daquele momento, na realidade uma ação bem profética até os dias de hoje. Mesmo depois dessa ação aqui, a primeira destruição do templo, onde o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, conhecido hoje como Iraque, e posteriormente a segunda destruição do templo pelo Império Romano, né, que é a mesma Roma dos dias atuais. Então, e aí houve então, a partir do ano 69, né, da nossa era comum, a destruição de Jerusalém e do templo, né, onde o Império Romano, com a legião de Tito, né, o exército romano, saquearam, mataram, estupraram, esquartejaram, assassinaram, mataram milhões de pessoas, milhões de judeus, melhor dizendo, nessa destruição de Jerusalém e do templo sagrado, onde só ficou o muro em pé, o muro ocidental, que infelizmente, né, a partir de Roma para as nações, colocou um apelido chamado Muro das Lamentações, né? Exatamente um escárnio contra o povo judeu e contra o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o único e verdadeiro Deus. Uma forma de realmente esnobar-se contra Deus, né? E o muro que sobrou para o mundo judaico chama-se Kodesh. Então é o muro, ok? E aí então significa exatamente essa questão aí para o rei de Edom. E isto é o que seu irmão Israel disse, embora fisicamente judeus e não judeus pareçam idênticos irmãos, né? Então aqui é exatamente como Edom, né, representa as nações, e dentro desse aspecto aí, né, quando Moshe leva a mensagem através dos seus emissários, eis o que o vosso irmão, né, Israel disse, né? Então, mais uma vez nós temos aí a questão, né, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que é o único filho primogênito de Deus, ok? Então, é por isso que o profeta fala de andarmos com ele, né, o povo judeu, ombro a ombro, para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus e abreviar os dias de Mashiach, a revelação de Mashiach para a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? E depois nós temos a expressão, nós iremos pela estrada do rei e não nos viraremos nem para a direita e nem para a esquerda. O significado disso, segundo o Hassidismo, nós nunca sairemos do rumo nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneceremos firmes no caminho do rei. O rei dos reis. O rei dos reis não é o Mashiach.
Mashiach é rei. Mas o rei dos reis é Deus, o único Deus. Mashiach é rei sobre todas as nações nos seus dias, né, no 7º milênio, os dias de Mashiach. Ele será rei sobre todos os reis humanos, ou todos os poderosos, todos os governantes. Mas o grande rei, o rei dos reis, é somente um, Deus, o soberano. Aquele que não há nenhuma associação para que alguém possa dizer que ele é 2 ou 3. Nele não há nem dualidade, nele não há trindade. Deus é Echad, único, um e único. Então este é o rei dos reis. Então aqui a palavra de Moshe está dizendo de fato uma profecia eterna. O povo judeu nunca se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Permanecerá firme no caminho do rei. E é por isso que o mundo ainda existe. É por isso que você existe, é por isso que as nações ainda existem. Porque o povo judeu preservou a Torá, preservou o caminho do rei. E por isso há uma maravilhosa expressão usada no hebraico que fala Avinu Malkeinu. Avinu, nosso pai. Malkeinu, nosso rei. Entendeu? Então nós temos aqui realmente essa mensagem, segundo os sábios do Hassidismo, que traz para nós no nível mais profundo, né, que o nosso Rebbe Menachem Mendel faz questão de frisar esse comentário aqui, né, dentro do Humash, nessa passagem aqui, principalmente no capítulo 20, verso 14 e 17, né, trazendo essa mensagem preciosa que nós temos aqui, que nós iremos no caminho do rei, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Então o povo judeu, né, sabemos que 100% ainda não está assim. Tudo bem, sabemos também que nos dias de Mashiach, o povo judeu voltar-se-á 100% no caminho do rei. Mas a grande mensagem é que a essência do povo judeu não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Preservaram-se no caminho do rei. Mesmo sendo uma pequena parte, preservaram a Torá e o caminho do rei. E isso fez com que o mundo viesse a continuamente a existir, a sua sobrevivência. E através disso daí, hoje, mais do que nunca, nós estamos vivenciando aí, depois realmente que o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, em 1951, oficialmente assumiu a liderança do mundo judaico, do mundo racídico, né, do mundo rabade, e assim fez com que realmente muitos e muitos milhares de judeus retornassem à vida religiosa. Por quê? Porque uma parcela, através dos milênios, principalmente de Yehudá e a sua descendência, vem preservando a Torá, o caminho do rei, até os dias de hoje, ok? E assim, né, nós vamos então para a nossa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel. Aqui, a alma nunca está no exílio. Baruch Adonai do Reino Melhor. Temos aí a Leocádia Pereira, a Genesi Tolentino dos Santos, a Cibele Ludmila, o Adão Faustino da Costa, né? Baruch Hashem, por as vidas aí que estão somando
agora conosco na tarde aqui. Leocádia Pereira, desejo que seja mais breve, pois está muito difícil esse tempo que estamos vivendo. É exatamente isso, né? A palavra que nós tivemos ontem sobre a questão, né, de esperar Mashiach, né? Precisa ser não apenas intelecto, não apenas emocionalmente, né? Ou seja, pensamento e emoções, né? Sentimentos, mas também a conduta, a fala, né? Então, o pensamento, a fala e a ação, ela precisa estar em equilíbrio para que realmente nós possamos, aí, ombro a ombro com o povo judeu, abreviar os dias para a revelação de Mashiach. Realmente que seja para breve, que seja para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. E aí, dentro desse aspecto, nós vemos aí os sábios falando, né? Que nós precisamos ter esse sentimento ardente, né? Que queima o nosso peito, o nosso coração, pela revelação de Mashiach, né? Então, que nós tenhamos essa característica aí também. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nos fala sobre essa quarta aliá, né? E quando ele fala sobre essa quarta aliá, ele nos fala exatamente dessa passagem que o rei de Edom se recusou permitir, né, que Moshe e o povo passassem pelas suas terras, né? E então eles tiveram que ir seguir mais para o sul e assim se desviar da terra de Edom. E aí eles acabaram circundando, né, o território de Edom. E a expressão, né, em que fala andaremos, né, no caminho do rei, não nos desviaremos, né, não desviaremos, não, sem desviarmos-nos, né, nem à direita nem à esquerda. E então o nosso Rebbe comenta que a mensagem de Moshe ao rei Edomita é a mesma que nossas almas divinas devem transmitir ao mundo material, aos quatro ventos do nosso planeta, enquanto ainda estamos no exílio. O povo judeu está no exílio porque ainda está entre as nações, não foram arrebanhados em Jerusalém, em Israel, então eles estão mesmo tendo o Estado de Israel, né, que é a nação de Israel, que é parte, né, da Terra Prometida, mesmo estando na soberania israelense, ainda assim é um tempo ainda de exílio, pois milhões de judeus estão aí entre as nações, né? E a terra de Israel ainda está com muitas misturas, né, de idolatrias, culturas diferentes, né, e também condições morais que não condiz com a realidade bíblica, né? Então, a terra de Israel em si, ela está precisando, sem sombra de dúvidas, da revelação de Mashiach, para que seja devidamente curada, sarada também, ok? Então, a mensagem de Moshe ao rei Edomita é a mesma que nossas almas divinas devem transmitir ao mundo material, enquanto ainda estamos no exílio. O povo judeu exílio fora da terra de Israel, os Benei Noa no exílio, mesmo estando entre as nações, de uma certa forma, exílio. Por quê? Porque estamos saindo do Egito espiritual, a idolatria e companhia limitada, mas estamos entre as nações com todas as suas idolatrias, ok? É verdade fisicamente, né, que os judeus são iguais a todas as pessoas. Isso é indiscutível, né? Então as pessoas não venham querer aí, né, principalmente não judeus com o seu pessimismo e a sua ação antissemita, né, querer fazer ou falar alguma coisa nesse sentido diferente. Então não restam dúvidas que fisicamente o povo judeu e os não-judeus são semelhantes em si, são irmãos. Por isso fala, vosso irmão, né? Temos as mesmas necessidades físicas que devemos satisfazer trabalhando e vivendo no mundo físico, tanto judeus como não judeus,
precisam trabalhar para comer, etc. e tal. Entretanto, não deixaremos que esse fato obscureça e oculte o nosso verdadeiro propósito na vida. Então, o povo judeu em si não vão sair nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, vão manter, né, o foco da sua missão primordial, essencial, suprema. As nações perderam lá atrás a visão suprema da sua tarefa, o que está sendo restaurado nas últimas décadas, né? Por isso o movimento Bnei Noach, com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, está crescendo cada vez mais. As pessoas estão se encontrando, as pessoas elas estão buscando, porque nesses últimos 20 anos, realmente a informática, a internet, ela liberou, apesar de haver muitas falsas informações, mas ela liberou muitos conhecimentos, muitas verdades. E quando as pessoas sinceras, independente do seu segmento religioso, ou às vezes independente até daqueles que dizem assim, eu não creio em Deus, não creio em nada. O meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é o bolso, o meu Deus é o emprego, e por aí afora vai, muitas conversas fiadas, etc. e tal. Não importa isto. Mas a partir do momento que a pessoa ela entra numa conexão em que realmente vão para o judaísmo, para o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, então a sua alma divina começa a despertar para a verdade. E aí então, né, sem sombra de dúvidas, elas saem de toda a idolatria. Então, elas deixam de adorar um Deus que lhe foi apresentado como sendo um Deus de dualidade, 2 em 1, ou Deus em 3, 3 em 1, como a Trindade. Aí eles começam a se despertar realmente que o verdadeiro Messias não é o que lhe foi apresentado até então. O verdadeiro Messias há de vir para restaurar os 4 reinos. Então, por isso, realmente, nós aguardamos o verdadeiro Mashiach. Ninguém sabe o nome do verdadeiro Mashiach. Apresentaram aí que disseram que era o filho primogênito de Deus. E nós já vimos biblicamente que o filho primogênito de Deus é o povo judeu. Então, o filho primogênito de Deus é o povo judeu, ponto. Depois já aprendemos também que o ungido de Deus também é o povo judeu. Ponto. Então, o verdadeiro Mashiach, que ninguém sabe o nome, apenas Mashiach, que é traduzido como Messias, o significado é ungido. Então, o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, que se revelará para a redenção final, que significa o ungido de Deus, certo? É este que estará realmente cumprindo todas as profecias e estará realmente trazendo todos os judeus para Israel, para Jerusalém. As nações estarão começando a se encaixar no seu devido lugar. E todo estrangeiro na terra de Israel vão voltar para suas pátrias originais. E a terra de Israel será 100% a terra prometida, como Deus o falou, realmente a terra para os judeus. E de Jerusalém se cumprirá a profecia de Isaías, né, Ishaiahu, em que sairá a Torá para as nações, para instruir as nações, para que as nações adorem o único Deus, não o Messias. O Messias não é para ser adorado, porque o Messias não é Deus. O verdadeiro Messias, ele não é Deus. Apresentaram um como Messias e Deus. Não tem fundamento bíblico para isso. Ok? Então, o verdadeiro Mashiach, ele é homem, nascido de um casal de judeus, que vem da descendência de Davi, de Judá e Companhia Limitada. Entendeu? Então, por isso, né, nós permaneceremos no caminho do rei.
significa que nós não nos desviaremos da verdade do único Rei dos Reis, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E esse é outro detalhe, o Messias não é Salvador, o verdadeiro Messias não é Salvador. Ele é ungido de Deus para restaurar as coisas no seu devido lugar, ok? Só há um Deus, ponto final. Por isso que significa Echad, um e único. Então, aqui está a grande mensagem de Moshe, que nós, povo judeu a princípio, permaneceremos no caminho do Rei, o Rei divino, o Rei dos Reis dos Reis. O Mashiach, humano, ungido de Deus, nascido de um casal, homem e mulher, judeus, que vem da descendência de Judá, de David, etc. e tal, certo? Este homem receberá a alma da alma de Mashiach. E então ele será ungido de Deus para sarar, curar os 4 reinos nos dias da redenção final, o 7º milênio, que poderá começar a qualquer momento mesmo. A partir do momento que Mashiach se revela, inicia-se o 7º milênio automaticamente, redenção final. Por isso, os sábios falam que seja a qualquer momento mesmo. Ok? Então, por isso, não nos desviaremos do caminho do Rei, nem para a direita e nem para a esquerda. Ao nos mantermos fiéis tanto no nosso eu interior, que é a nossa alma divina, bem como a nossa missão divina, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, teremos o mérito de ver a redenção máxima do mundo e sua transformação numa verdadeira moradia para Deus. Então, já dito várias vezes e repetindo mais uma, Mashiach, ele continuará, completará e aperfeiçoará o que o povo judeu, junto com os Benei Noah, ou melhor, os Benei Noah, os não-judeus, na fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, junto com o povo judeu, trabalhando no seu dia a dia em transformar este mundo para ser a moradia de Deus, no momento que Mashiach se revelar, ele vai completar, aperfeiçoar 100% o trabalho que nós estamos fazendo agora. Então, por isso, como diz o nosso Rebbe em outra palavra de ensinamento, seja sócio de Deus, porque Deus está te chamando para ser o sócio com Ele, na transformação deste mundo, para ser a moradia de Deus. Por isso, mantenha firme isso. No caminho do Rei, me manterei. O Rei divino, me manterei nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas nós nos manteremos junto com o povo judeu no caminho do Rei divino, o único Deus, o único Salvador. Ok? Seja forte, seja luz, seja ousado em confiar na providência divina. Pela graça bendita de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom.